Atenção para o top de 5 segundos. Home TV, uma casa em 30 dias. Oferecimento: LPX Construções, casa própria em apenas 30 dias. AW Imóveis, há 35 anos ajudando a escrever histórias. Placlux, excelência e qualidade em materiais de construção a seco. Smart Sistemas Construtivos Inteligentes. Trevo Drywall, 100% brasileira. Concreto para sua construção. Base Forte, argamassas e concretos. Rácia, inteligência construtiva. Olá, está no ar pela Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná, mais um episódio de Home TV, uma casa em 30 dias. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre o sistema construtivo Steel Frame. O bolso do construtor ou do proprietário sente, mas ele não sabe de onde veio esse desperdício ou esse prejuízo. A vantagem no sistema de construção seca, no Light Steel Frame, é que a gente consegue fazer um orçamento muito fiel e a gente consegue ter até uma previsão do que eu vou perder em obra. Hoje, felizmente, no Brasil, a gente já tem uma gama de profissionais habilitados para fazer esse tipo de projeto. A Smart tem a solução ideal para construções residenciais, comerciais e industriais. E construir com a Smart é muito fácil, pois oferece benefícios exclusivos com a realização de obras através do sistema Light Steel Framing, garantindo assim mais rapidez, qualidade e rentabilidade em suas construções. Além do mais, oferece kits estruturais completos como o kit Minha Casa Minha Vida, kit residencial, kit comercial e kit posto de combustível. Smart, uma nova forma de construir. Modularidade e personalização são tendências, e a GAN oferece linha de móveis para banheiros compostas por diversos tipos e tamanhos de módulos, que tem o design como grande atrativo. Os gabinetes têm profundidades distintas que aumentam o dinamismo da peça, e o diversificado mix de módulos possibilitam composições de ambientes exclusivos. GAN, banheiros com estilo. A LPX tem a casa certa para você realizar o sonho da casa própria em apenas 30 dias. Casas de 1, 2 e 3 quartos de alto padrão de acabamento, conforto térmico e acústico incomparáveis. Garantia de 10 anos da construção e o melhor custo por metro quadrado construído do mercado. Visite nossa casa decorada na Salgado Filho 4041 e surpreenda-se. LPX Construtora, sua casa já e no tamanho do seu bolso. Home TV, uma casa em 30 dias. Oferecimento: 50 anos MRG Portas e Janelas. Parceria que traz qualidade para você. Croten Ecotintas, seu ambiente em equilíbrio.
Gaan, banheiros com estilo. Epex, indústria e comércio de plásticos. Danco, ferramentas especiais. De volta com Home TV, uma casa em 30 dias. Agora você acompanha uma entrevista falando sobre o sistema construtivo Steel Frame. Para isso, conversamos com o engenheiro sócio-diretor da Rácia Inteligência Construtiva, Luiz Felipe Elias. Luiz, vamos falar aqui um pouco sobre planejamento. Qual que é a importância de um planejamento numa execução de obra? A gente sempre fala que a importância do planejamento em obra é tentar prever o máximo dos problemas que podem acontecer durante a execução. Porque a parte mais cara da obra é durante a execução, né? O planejamento justamente é para a gente tentar evitar gastos desnecessários e retrabalhos depois que vão ter um custo e um impacto muito grande no valor global do projeto, né? Então a gente faz muita questão do planejamento. No Light Steel Frame a gente tem isso como uma doutrina praticamente, porque por ser um sistema rápido, se a gente não faz o planejamento de forma correta, esse projeto deixa de ser rápido, né? Então a gente vai cair numa obra comum, numa obra que a gente tem hoje em qualquer outro sistema aí, tradicional, né? Então, como a gente sempre vende uma questão de velocidade, de organização, de limpeza, o planejamento é vital para que a execução no canteiro de obra aconteça realmente dessa forma. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande a todos os projetos, a definição muito realista dos materiais que vão ser utilizados, qual que é a minha mão de obra que vai trabalhar nesse projeto, dependendo do porte, dependendo do tipo de obra, da velocidade. Então, a partir do momento que a gente tem tudo isso muito definido, é como se eu estivesse fazendo uma prototipagem, né? O planejamento, na verdade, a gente trabalha quase como um protótipo, né? da construção lá no canteiro de obras. E mesmo assim, às vezes acontecem alguns imprevistos, alguns problemas, mas é óbvio que com planejamento correto, as chances, os riscos de um contratempo ou de um problema de execução, etc., são extremamente reduzidos, né? Eles são drasticamente minimizados, tá? Então, a gente deve ter uma preocupação muito grande com essa questão do planejamento e as suas etapas. Eu decidi que vou construir. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? O primeiro passo, geralmente, é a análise do projeto arquitetônico, da residência ou do projeto comercial, né? Da loja, pode ser um comércio. A análise desse projeto, geralmente o cliente já chega com um projeto ou bem encaminhado, né, já com um detalhamento um pouco avançado, ou às vezes até de um arquitetônico bem básico, né, de um estudo arquitetônico. Então a gente parte desse projeto para fazer uma análise de vãos, tipo de paredes, tipo de revestimento desejado, e a partir dessa análise a gente começa a determinar quais são os materiais, que tipo de projeto estrutural, né, quais os elementos estruturais que a gente vai estar trabalhando para poder atender esse arquitetônico. É claro que às vezes chega um arquitetônico que é muito mais voltado para uma construção tradicional, para o uso de um bloco de alvenaria, um bloco cerâmico, um bloco estrutural, alguma coisa assim. Então, às vezes, por uma questão de modulação do sistema Light Steel Frame, que a gente geralmente utiliza uma modulação de 40 centímetros ou 60 centímetros entre os montantes, entre as estruturas, às vezes a gente pede uma adequação ou solicita ou faz em comum acordo com o arquiteto, com o cliente, algumas modificações. A gente sempre fala muito assim, o Light Steel Frame não é um sistema engessado, ele é extremamente flexível. Então eu consigo atender diversos parâmetros, né, sem ficar engessado. Não, eu só posso trabalhar com X tamanho de parede, ou X tamanho de altura, né, ou X espessura de laje. Não, a gente consegue trabalhar com uma gama muito grande. Mas lembrando que se a gente trabalha dentro do parâmetro do sistema, ou dentro das modulações do sistema, dentro das características do sistema, a obra tende a ser uma obra rápida, realmente, que sempre a gente está buscando,
com um custo extremamente adequado, porque toda modificação que gere um trabalho a mais ou uma dificuldade a mais vai ter um custo, vai ser mais cara do que a solução que já é a solução mais fácil, a solução do caminho mais fácil, né? Mesmo porque a gente está falando aqui de uma mão de obra especializada, né? Exatamente. Assim, a gente tem a mão de obra da alvenaria, né, ou da construção tradicional, ela teve nos últimos anos um aumento significativo, até por uma questão de falta dessa mão de obra, né? Não é uma obra que não é uma mão de obra que está tendo renovação, né? A gente não está tendo uma renovação de mão de obra de alvenaria. E essa mão de obra do Light Steel Frame é uma obra mais capacitada, é uma obra mais técnica. Ela não é uma mão de obra tão mais cara assim, não é uma coisa que a pessoa fique com medo, não, pô, eu não posso pegar uma mão de obra dessa porque ela é muito mais cara. Mas é uma mão de obra que tende a ser um pouco mais cara e, na verdade, ela se torna mais barato porque o prazo da obra é muito menor. Então, aí que é o ganho, né? Onde é o custo-benefício. Então, enquanto um pedreiro, às vezes, fica lá 12, 14 meses, né, numa obra de alvenaria, eu tenho um montador trabalhando 4 meses numa obra de Light Steel Frame. Então, por mais que ele seja mais caro, ele ficou 4 meses só na obra. E o pedreiro, por mais que seja um pouquinho mais barato, mas ele ficou 12, 14 meses na obra. Então, aí já é um dos primeiros impactos nisso. Então, essa análise do projeto arquitetônico já abre um leque de informações importantes para a gente começar a planejar a obra propriamente dita. Bem, depois disso existe a questão do projeto estrutural. Isso, o Light Steel Frame, como é um sistema construtivo em que a gente tem um grande número de elementos estruturais, às vezes você tem uma casa inteira, todas as paredes são estruturais. Então, é importante ser sempre feito por um profissional habilitado, né, com conhecimento no sistema Light Steel Frame, no conhecimento de estruturas de aço leve e construção seca, né? Hoje, felizmente, no Brasil, a gente já tem uma gama de profissionais habilitados para fazer esse tipo de projeto. Então, não é mais... Antigamente era um problema, realmente, a gente encontrar um profissional que realizasse esses projetos. Hoje, já felizmente, não. Então, a gente já tem um número de profissionais habilitados para estar executando esse tipo de projeto. Mas é uma parte muito importante porque a partir daí a gente realmente tem um esqueleto da casa e o profissional que está habilitado e está habituado a fazer o projeto no Light Steel Frame, ele já conhece os materiais, ele já conhece quais são as interferências entre produtos, ele já sabe, ele já vai com uma cabeça compatibilizando esse projeto com outras situações, por exemplo, de um projeto hidráulico, de um projeto elétrico, ele já sabe como isso trabalha. Porque às vezes um profissional que não está habilitado, ou não que não esteja habilitado, mas que não esteja acostumado com o sistema Light Steel Frame, às vezes, por falta do conhecimento específico do projeto, pode sentir um pouco de dificuldade. Então, é sempre interessante procurar um profissional que tenha já esse costume de trabalhar com projeto estrutural em Light Steel Frame. Então, depois de determinado projeto estrutural, passamos para o esqueleto da casa. Esse projeto praticamente já define o corpo da casa, literalmente, né? A gente fala que é a casca, né? E daí fica muito fácil para os outros profissionais que vão fazer, por exemplo, os projetos complementares, o profissional que vai fazer o projeto complementar de hidráulica, o profissional que vai fazer o projeto complementar de elétrica, de ar-condicionado, etc., ele já tem uma visão melhor, ele já parte de um projeto que já está praticamente bem definido. Nessa fase, na verdade, o arquitetônico, os complementares, eles trabalham juntos, né? Porque esse é um ponto importante do planejamento, é a compatibilização dos projetos. Como eu quero chegar na obra e ter o menor retrabalho, o menor problema de execução, é muito importante que esses projetos estejam muito bem alinhados, muito bem entrosados, né? Então, a minha elétrica tem que saber quais são os pontos de interferência com o estrutural, a minha hidráulica tem que saber esses pontos. Se eu tiver um projeto de ar-condicionado, ele tem que também estar bem definido. Isso tudo gera depois uma paginação para o meu plywood, por exemplo, para eu ter um menor número de desperdício de material, né? Eu já posso ter uma paginação dessas minhas chapas de plywood, eu já posso ter isso cortado até num sistema automatizado. Hoje em dia é comum, né? A gente tem essas máquinas routers, né? Você põe lá o projeto, ela faz o corte das janelas. Lógico, eu estou falando já de uma industrialização, né?
Mas é bacana porque o sistema permite a gente falar desde a casa feita do sistema tradicional, né, canteiro de obras, passo a passo, até do sistema feito dentro de um barracão, dentro de uma indústria, utilizando máquina de controle numérico. Uma pausa na entrevista com o engenheiro Luiz Felipe Elias da Hassia Inteligência Construtiva e voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. A Smart tem a solução ideal para construções residenciais, comerciais e industriais. E construir com a Smart é muito fácil, pois oferece benefícios exclusivos, com a realização de obras através do sistema Light Steel Framing, garantindo assim mais rapidez, qualidade e rentabilidade em suas construções. Além do mais, oferece kits estruturais completos, como o kit Minha Casa Minha Vida, kit residencial, kit comercial e kit posto de combustível. Smart, uma nova forma de construir. Modularidade e personalização são tendências, e a GAN oferece linha de móveis para banheiros compostas por diversos tipos e tamanhos de módulos, que tem o design como grande atrativo. Os gabinetes têm profundidades distintas, que aumentam o dinamismo da peça, e o diversificado mix de módulos possibilitam composições de ambientes exclusivos. GAN, banheiros com estilo. A LPX tem a casa certa para você realizar o sonho da casa própria em apenas 30 dias. Casas de 1, 2 e 3 quartos de alto padrão de acabamento, conforto térmico e acústico incomparáveis. Garantia de 10 anos da construção e o melhor custo por metro quadrado construído do mercado. Visite nossa casa decorada na Salgado Filho 4041 e surpreenda-se. LPX Construtora, sua casa já e no tamanho do seu bolso. Home TV, uma casa em 30 dias. Oferecimento LPX Construções, casa própria em apenas 30 dias. AW Imóveis, há 35 anos ajudando a escrever histórias. Blacklux, excelência e qualidade em materiais de construção a seco. Smart Sistemas Construtivos Inteligentes. Trevo Drywall, 100% brasileira. Concreto para sua construção, Base Forte, argamassas e concretos. Hassia, inteligência construtiva. De volta com Home TV, curta nossa página no Facebook, programa Home TV. Nós continuaremos agora acompanhando a entrevista com o engenheiro da Hassia Inteligência Construtiva, Luiz Felipe Elias. Estamos falando sobre o sistema construtivo Steel Frame. Bom, agora falando para quem ainda não conhece os sistemas Frame, como é que é a estrutura das paredes? Geralmente a gente tem, o núcleo é uma estrutura de aço, é um aço que tem toda uma normatização já, existe uma norma brasileira para execução, é um aço conformado a frio, né? Geralmente é um aço de espessura acima de 0,80, o mais usual no mercado hoje é o 0,95, né? 0,95 milímetros.
tá? A espessura dele. E essa estrutura geralmente tem, o mais usual hoje de parede, 9 centímetros. Tá? Então a gente tem uma parede com 9 centímetros de largura, a estrutura de aço, 9 centímetros de largura, por 4 centímetros de aba. Tá? Essa estrutura é uma estrutura galvanizada, ela tem que atender uma série de requisitos para que tenha uma durabilidade, um projeto, uma vida útil de projeto, conforme diz em diretriz, em normas. Tá? Feita essa estrutura, do lado externo da casa, a gente costuma utilizar o plywood estrutural. Tá? Ele é fixado também com a utilização de fixadores que tem que ter todo um tempo de resistência e de vida útil durante o projeto. Também tem parâmetros para isso, né? A gente até já conversou em algumas outras etapas aí do programa sobre isso, sobre a importância dos fixadores e o tempo de durabilidade desse fixador. Sobre essa chapa estrutural, sobre o plywood estrutural, a gente tem uma membrana, que é uma membrana hidrófuga, né? Que é um nome às vezes até meio difícil, mas nada mais é do que uma membrana que é uma barreira de água e vento. Essa barreira ela atua realmente evitando que eu tenha a entrada de vento e água no interior da residência, e ao mesmo tempo ela permite que toda a condensação, evaporação, como se a casa pudesse respirar. Então ela não permite a entrada do vento e da água, mas permite que a casa respire, né? Para a gente falar de uma forma mais simplista. Sobre essa membrana hidrófuga a gente tem o revestimento externo, geralmente utiliza-se placa cimentícia, né? E daí depois a textura, a pintura. Da estrutura metálica para dentro da casa, a gente pode ter outra camada de plywood estrutural, tá? E o revestimento com o drywall, com a chapa de gesso acartonado e depois a pintura interna da casa. E lembrando que no miolo, né, nos vãos dessa estrutura metálica, a gente tem a utilização da lã de vidro, ou lã de rocha, ou lã de PET, que é o isolamento térmico acústico, e a passagem de toda a estrutura de hidráulica, de elétrica, todas as instalações que a gente tem que ter na casa. Agora sim, uma dúvida. O que determina se a pessoa vai colocar plywood na parte externa e interna também, ou se vai colocar só na parte externa? Na verdade, é uma questão de análise de conforto, né? O fato de eu ter mais uma chapa me dá um conforto acústico e térmico melhor, me dá uma relação de contraventamento, de melhoria na condição de contraventamento estrutural melhor, né? Então, na verdade, eu estou agregando mais valor à minha obra, tá? Por um custo que, o custo desse investimento, vamos dizer assim, de colocar, né, mais uma camada de plywood, no total da obra, a participação dele é muito baixa, né? Então o custo-benefício é muito bom, né? E nós estamos falando sobre um sistema construtivo em que não há desperdício, praticamente zero, né? A gente tem um desperdício muito baixo. Tá? A gente sempre brinca quantas caçambas saem da obra ao longo da obra, né? Eu já fiz algumas obras de alvenaria e era comum assim, todo dia sair caçamba da obra, né? E hoje, principalmente, como está muito mais difícil você ter as empresas hoje que fazem o manejamento, né, desses resíduos, estão cobrando cada vez mais caro, porque está cada vez mais difícil encontrar lugar para colocar esses materiais, está cada vez mais difícil de você ter esse tipo de serviço sendo realizado, né? Então o preço está subindo. Então a importância do desperdício, lógico, primeiro é a racionalização de uso de recurso. A gente, sempre um exemplo que eu dou sobre essa questão de desperdício, quando a gente faz a comparação quando eu vou fazer uma instalação hidráulica ou elétrica na alvenaria, né? A gente levanta toda uma parede de tijolos e daí eu tenho que quebrar aquela parede inteira para colocar o meu encanamento, né, de água ou os conduítes de elétrica. Então esse é um dos grandes absurdos, né? Você gera um número de caliça ali, né, de resíduo, que não tem sentido, né? A gente está desperdiçando água, está desperdiçando recurso natural, né? E de uma forma muito, muito rudimentar. Então, o sistema, a construção a seco, né? O light steel frame, a gente realmente tem um índice muito baixo de desperdício. Que nem eu falei, se a gente trabalha com as paginações, né, dos materiais que a gente vai ter, dos cortes que a gente vai ter, nós vamos ter uma qualidade e um número de desperdício infinitamente baixo,
A gente chegou a ver algumas obras em light steel frame que era uma pilha num canto da obra apenas, que era o desperdício. Não chegava nem a ter... Você pega uma caçamba no final da obra para fazer a limpeza dela. Então isso que é fantástico, né? Você realmente tem um apelo... E não é só um apelo de meio ambiente. É claro que isso, cada vez, a sustentabilidade cada vez é mais importante, né? Sempre foi importante, mas cada vez mais isso, a gente tem que ter essa preocupação. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, não fala só meio ambiente, a gente fala socialmente, né? O tempo dessas pessoas em fabricar um produto que depois vai ser jogado no lixo. O que se perdeu, né, de tempo, o que se perdeu de recurso de vários sentidos. Então, realmente, a gente tem um número de desperdício muito baixo no sistema. A gente tem alguma coisa na ordem assim, a gente chega a menos de 5% no light steel frame, enquanto às vezes eu tenho numa alvenaria 30%, 40% de desperdício em obra. Chega a ser chocante, porque realmente a gente... às vezes são desperdícios que não são sentidos, não conseguem ser medidos. Por exemplo, numa obra de alvenaria, eu estipulo que um reboco tem que ter de 2 a 3 centímetros, mas devido a uma má execução de um prumo, de um esquadro de parede, o pessoal tem que encher essa parede com o reboco. Então, às vezes, essa parede vira 5, 6 centímetros, a gente já viu até de 7 centímetros. Então, essa espessura a mais que foi colocada, ninguém mede isso. E foi areia, foi cimento, foi água. Então, às vezes, o bolso do construtor ou do proprietário sente, mas ele não sabe de onde veio esse desperdício ou esse prejuízo. A vantagem no sistema de construção seca, no light steel frame, é que a gente consegue fazer um orçamento muito fiel e a gente consegue ter até uma previsão do que eu vou perder em obra. Então, olha, eu vou perder X% de chapa de plywood no corte, por exemplo. Então, eu já tenho essa noção, eu vou ter um desperdício de X% de aço, de parafuso, etc. Então, eu consigo ter esse controle muito mais bem feito. Agradecemos ao engenheiro da Hassia Inteligência Construtiva, Luiz Felipe Elias, que nos trouxe no programa de hoje mais informações sobre o sistema construtivo Light Steel Frame. A você, muito obrigado pela audiência. Curta nossa página no Facebook, Programa Home TV. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e até lá. Home TV, uma casa em 30 dias. Oferecimento LPX Construções, casa própria em apenas 30 dias. AW Imóveis, há 35 anos ajudando a escrever histórias. Placlux, excelência e qualidade em materiais de construção a seco. Smart Sistemas Construtivos Inteligentes. Trevo Drywall, 100% brasileira. Concreto para sua construção, Base Forte, argamassas e concretos. Hassia, inteligência construtiva.